ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7 horas, hoje, 28 de dezembro de 2024. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Mensagem de Ano Novo segundo o Espiritismo. Este programa é uma gravação, portanto, hoje não estaremos interagindo com os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Chapecó. Agradecemos a todos que nos ouvem pelo seu rádio ou via internet e já avisando, no próximo sábado, dia 4 de janeiro, já estaremos de volta ao vivo. Conheça então as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. E o programa Hora Espírita Chapecó agora tem também os áudios disponíveis nas plataformas streaming Spotify e Deezer. E na equipe de trabalho desta manhã contamos com a presença dos nossos queridos amigos, a Sandra Cússera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e o Marcelo Detoni, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, Mauri, bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos, que tenhamos um ótimo dia nesse dia. Eu sou o Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também o nosso bom dia ao nosso amigo João, que está nos assessorando hoje. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e também ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM e o tema de hoje é Mensagem de Ano Novo segundo o Espiritismo. A cada final de ano, é comum fazermos uma reflexão sobre como foi o nosso ano que está prestes a terminar e colocar na balança os prós e contras, o que de bom ou de mal nos aconteceu. Também, a maioria de nós
agradece a Deus a oportunidade de poder encerrar mais um ciclo e iniciar uma nova jornada, cheios de esperança e expectativas de que tudo vai ser melhor. Ficamos a nos questionar de como fazer os nossos dias mais felizes, mais proveitosos, só não nos prazeres momentâneos da terra, mas também naqueles que nos fazem evoluir como seres imortais que somos e que nos aproximam de Deus e que nos tornam verdadeiramente mais felizes. É nessa época do ano que acalmamos as nossas atividades materiais e refletimos sobre o nosso futuro e lembramos que existe Jesus. Isso é sobre esse período de final de ano e início de um novo ano que vamos conversar no programa de hoje, claro, sob o prisma do Espiritismo. Sandra, estamos prestes aí, mais alguns dias, a entrar em 2025. É importante mesmo destinar um tempo para vermos o que passou no ano e a vida, e dar uma olhada e revisar. Por quê? Por que a maioria faz isso? Então, eu sempre gosto nessa época do ano de pensar no que é o tempo. Porque o tempo, ele representa a movimentação de um planeta na sua rota. Então, um ano é quando a Terra completa uma volta em torno do Sol. Agora imaginemos quando a Terra desaparecer, que um dia, daqui a milhões, bilhões de anos, sei lá quando, a Terra vai desaparecer, o Sol vai desaparecer. O que vai acontecer com o tempo? O que vai acontecer com o tempo para os demais planetas do universo? Nada. O tempo morre com a Terra, por isso que é o espaço-tempo. O que é o tempo para a eternidade? Nada. Mas aí a gente volta. Então, por que a gente precisa desses ciclos? Essas marcações? Porque é importante para o homem, no espaço, no momento da evolução em que nós nos encontramos. E quem nos deixou essa lição foi o próprio Deus, em A Gênese. Eu adoro o primeiro capítulo da Gênese, Gênese de Moisés, né? Não a Gênese de Kardec. Porque Deus tem um controle de qualidade. Tem lá, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Então ele fez a criação, olhou para ela, avaliou e disse, é boa. E continuou. Fez a separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca da terra, a porção seca terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. E assim sucessivamente. Quando ele fala da produção da erva verde, a terra produziu erva, e viu Deus que era bom. Então, se Deus faz controle de qualidade na sua criação, checando os resultados alcançados, quem somos nós para fazermos diferente? E Deus estabeleceu na criação esses ciclos e esses recomeços porque a gente está numa jornada de aprendizado. Então, a gente aprende com acertos, mas muito mais com os erros. E é importante que a gente tenha um novo dia, uma nova primavera, um novo ano, mais um aniversário. Porque nesses momentos a gente se enche de esperança de novo. Puxa vida, fiz um monte de caca. Mas agora é um recomeço. O sol sempre volta a nascer a despeito da tempestade que tenha caído na véspera. A primavera sempre volta com as suas flores e frutos, apesar a despeito do rigor que o inverno possa ter trazido aos homens. E a cada ano a gente também tem esse sopro de esperança, né? Uma nova oportunidade. Na eternidade não faz diferença, como a gente falou, mas para o ser humano em
no caminho, em peregrinação, faz toda a diferença. A gente precisa disso, desses ciclos que fazem essas demarcações de tempo. Os balanços são necessários. É somente da análise daquilo que foi feito com o tempo que eu dispus. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de menos bom, o que eu fiz de mais ou menos, que a gente consegue fazer os aprendizados. E de posse desses aprendizados, que é o autoconhecimento, que o Marcelo sempre fala sobre autoconhecimento, aprendi muito contigo numa palestra que você fez lá no Bezerra, tempos atrás. De posse disso, a gente consegue fazer um planejamento para o novo ano que adentra, para o novo ciclo que adentra. Então a gente diz, bom, isso aqui eu estou no caminho certo, preciso fazer um ajustezinho aqui, ali, mas aqui eu estou errando bastante. Então eu preciso mudar completamente. Eu preciso escolher um outro caminho, porque eu estou num desvio. Então a gente precisa disso, olhar para trás e analisar com isenção de ânimo, porque às vezes a gente olha com parcialidade. E a gente coloca um óculos assim escuro, né, um véu, e faz, né, uma contemporização daquilo que a gente não fez de tão bom. Ah, não, mas também era o que eu pude. Deixa para lá. Tudo bem ter compaixão, mas a gente precisa estar com isenção de ânimos. Porque somente assim a gente vai conseguir intensificar, né, aquilo que a gente está fazendo de bem no nosso planejamento e modificar o que não está tão bom assim. Muito legal, Sandra, tuas colocações. E só para fazer essa análise, esse balanço, nós precisamos ter um referencial, algo referente para eu poder comparar o que foi e como foi, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas omissões, né, em relação ao que é o padrão de comportamento, né, que nós tratamos no programa passado, né, que é Jesus Cristo, né, os seus exemplos para a nossa vida, né. Eu agi mais próximo daquilo, dos princípios elevados e dos exemplos que ele deixou, ou eu agi no meu ano passado, nesse ano que mais de acordo com mim mesmo, com aquele velho egoísmo, com aquele velho orgulho, né, aquela velha preguiça que me acompanha. Então, realmente, a gente fazer esses balanços, né, anuais ou periódicos, mas tendo um referencial seguro, que é unânime, Jesus Cristo, né? Ah, se eu não sou cristão, né? Para nós cristãos é Jesus, o Espiritismo é uma doutrina cristã. Ah, mas então pegue um Buda, por exemplo, se você é oriental, pegue outro mestre espiritual e aí sim você vai fazer um balanço com qualidade, porque não adianta eu fazer um balanço com base no meu vizinho, com base numa pessoa que age e me comparar com um criminoso, aí eu vou estar nos céus, né? Eu tenho que ter um balanço realmente com alguém que está agindo de acordo com essa lei universal divina, né, que todos estamos submetidos. E quem é ateu, como é que ficaria? Vai pegar quem de guia, né? A gente vê tantas pessoas que se dizem ateu e que tem um coração tão bom, que trabalha para o bem, um amor ao próximo, uma dedicação, empresários, que a gente diz assim, graças a Deus ele é ateu, né? Então tem que, às vezes, a gente tem coisas que o coração é que manda. Então a pessoa que não vai ter esse guia, ele vai olhar o quê? Vai dizer, bom, eu estou olhando o próximo, eu estou seguindo o que meu coração manda. Então Deus já está trabalhando. Ele está na consciência, né? Tá na Questão consciência. 621. Claro. Então não importa se você é cristão, ateu, judeu, Deus está dentro de você e a bússola interna, o pêndulo, né? A lei está onde? O sino bate lá dentro. E assim como bem colocado, Mauri, eu queria só fazer um aditivo a esse comentário. Assim como essa pessoa se guia pela própria consciência, essa pessoa que não tem uma religião definida, nós podemos agora nos perceber como eu estou. Passou um ciclo, final de ano, vou parar e vou pensar, vou ficar sozinho. Desliga celular, se isola até das pessoas, procura um tempo sozinho e faça uma reflexão. Como eu estou me sentindo agora? Estou olhando para o passado, eu estou me sentindo em leveza, com paz, com tranquilidade? Estou triste, estou deprimido?
Aí eu quero evocar novamente a professora Lúcia Helena. Ela tem um vídeo curto que ela diz, ela não é espírita, mas ela é de uma grande filosofia, e a doutrina espírita tem a parte filosófica muito forte. Ela diz assim: para uma pessoa que está uma pessoa que se sente atualmente se sente mal, se sente triste, é a melhor coisa que pode acontecer para a pessoa. E a gente fica, nossa, mas por quê que é a melhor coisa? Porque só assim ela vai fazer um balanço e vai poder perceber que a sua vida está desalinhada, né? Porque se para os maus, para aqueles que não fizeram aquele bem que podia, não estão realizando as suas aspirações, a sua alma, estivessem bem nesse momento, seria uma tragédia, né? A pessoa que só está nos prazeres mundanos, que só está no apego material, se ela estivesse muito bem, né? Então se a gente eventualmente nos der conta, eu não estou muito bem nesse momento de reflexão, tudo bem. É um sinal que vamos rever a nossa vida, vamos aproveitar desses ciclos para imprimir uma nova postura diante da vida. E o Espiritismo, ele veio revelar um objetivo de estarmos aqui, Marcelo? Sim, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, é a obra básica do Espiritismo. Na questão 132, Allan Kardec, né, pergunta aos espíritos superiores qual o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem, né? Sinteticamente, eles colocam que são dois os objetivos da nossa vida na Terra. Primeiro objetivo: crescermos espiritualmente. Aí nós vamos passar por provas, vamos passar pelas chamadas reparações, expiações de ações passadas que nós tivemos. Então, primeiro objetivo de estarmos encarnados na Terra, vivendo no planeta Terra: evolução espiritual, crescimento espiritual. Segundo objetivo que os espíritos colocam de estarmos nessa vida: fazer a parte que nos toca na obra da criação. Em outras palavras, eu poder contribuir para o mundo ser melhor, dar a minha contribuição para que o mundo seja melhor. São esses os dois objetivos na vida na Terra, né? Então, aí, a partir desse caminho, né, do objetivo da vida, é que nós vamos fazendo essa nossa reflexão, né, que foi colocado na primeira questão, né? Como está a minha vida em relação a esses dois objetivos? Eu estou crescendo espiritualmente? Eu estou realmente... Hoje, eu sou uma pessoa melhor do que eu era em 2023? Ou continuo sendo a mesma pessoa com os mesmos apegos, com as mesmas formas de pensamento que eu tenho, com os mesmos pensamentos que eu tenho, né? Com os mesmos com as mesmas manias que eu sei que não fazem bem para mim, com os mesmos vícios? Ou eu já estou melhor? E outra, vamos fazer mais um exercício nesse sentido que é proposto. Hoje eu estou volte a 5 anos, 10 anos na sua vida. Eu estou melhor hoje do que eu era há 5 anos, do que eu era há 10 anos? Ou eu ainda sou aquela pessoa muito parecida com o que eu era há 10 anos, há 5 anos? Opa, se eu sou muito parecido é um sinal de alarme. Porque é um sinal que eu fiquei estagnado em grande parte da minha vida. Agora não, eu hoje tenho pensamentos e objetivos diferentes do que eu tinha há 5, há 10 anos. Opa, que bom. E são melhores os objetivos hoje? Melhor, então quer dizer que eu cresci. Então o objetivo da vida é crescer e contribuir. Crescer espiritualmente e contribuir para um mundo melhor. Moralmente. Moralmente, muito bem. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, cara. Quando você vai num local onde você tem uma instituição que o objetivo, digamos, é ganhar dinheiro, e você é o tal do chamado puro e burro, e você não vai dizer, olha, eu vou me corromper para poder vender. Dali 10 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano, você é despedido, porque você não evoluiu, você não está corrompendo, você não está fazendo o que, né? Então, temos que estar centrados que nós somos espíritos imortais. Só não somos eternos, porque eterno é só Deus, que não foi criado. Nós fomos criados. E nós precisamos entender que nós vamos ter que dar conta para nós mesmos, né? Não vai ser para ninguém. E quem vai ter que colher o que plantou somos nós. Somos nós. Então, esse é o detalhe. Não
se deixe corromper. Não perca a sua, vamos dizer, a sua capacidade de amar, de fazer o bem ao próximo. E se você ainda não enveredou por esse caminho, comece a pensar nisso, né? Esse é o objetivo. O Espiritismo, então, tem esse objetivo. Muito bem. Bom dia! Você que está ligando o seu rádio agora, você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema Mensagem de Ano Novo, mas segundo o Espiritismo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Muito obrigado. Este programa é uma gravação e, portanto, hoje não teremos a interação com os nossos ouvintes pelo Face. Sandra, a partir desses esclarecimentos, é importante, então, traçarmos metas para o ano agora que começa? Tem um ditado popular que diz que aquele que não sabe para onde ir, nenhum vento é favorável, ou qualquer vento serve, né? Não adianta vento favorável. Isso é boa. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E eu estava pensando exatamente, né, como construir uma comparação, e eu lembrei de como as empresas fazem. Normalmente, a cada final de ano, começando ali por setembro, outubro, a gente começa a fazer a revisão do planejamento estratégico, não é? Então, a gente planeja a empresa que deseja lograr perenidade, avançar no tempo, ela faz isso. Ela precisa planejar o seu próximo ano, e muitas vezes esse planejamento é para 5 ou 10 anos. E aí se faz isso com base na matriz SWOT, que são palavrinhas em inglês, mas traduzindo para o português, a gente faz uma avaliação da empresa, verificando as nossas forças, as nossas fraquezas, as oportunidades e as ameaças externas. Repete, matriz o quê? SWOT, SWOT. Em português ficaria fofa. É meio esquisito, a gente fala o SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, a gente olha para isso e faz, a partir daí, um planejamento, a partir do cenário. Então, quais são as minhas fortalezas? Nós temos, falando de empresa, né? Nós temos uma solidez financeira, a gente tem um bom caixa, né? Patati patatá, ou então a gente está com uma tecnologia muito boa, desenvolvemos isso no último ano, né? Fraquezas, poxa vida, está surgindo muita concorrência no nosso ramo. Não, isso é uma ameaça, não é fraqueza. É uma ameaça? Essa é uma ameaça, né? Tô fazendo... Fraqueza, mão de obra, sei lá. Mão de obra está escassa. Sei lá. Os nossos fornecedores precisam ser qualificados, enfim, mas vamos extrair só o modelo. Isso é o que as empresas fazem. Trazendo isso para a esfera do indivíduo, a gente pode fazer a mesma coisa. Fazer uma avaliação de quem eu sou, de novo, é o autoconhecimento. Quais são as minhas fortalezas? Por exemplo, uma pessoa que gosta de estudar e ela se dedica, ela estuda bastante, né? Mas ela está perdendo muito tempo com rede social. Então, coloca lá no teu planejamento, né? Você tem essa fortaleza de você gostar de estudar, mas você está muito na rede social. Então, coloca como meta reduzir o tempo em redes sociais. Fraqueza. Minha paciência não chega até o número 5. Então, vamos colocar lá no nosso planejamento. Eu preciso fortalecer a minha paciência. E para isso, eu preciso estar ciente que Deus vai me mandar situações delicadas. Então, eu tenho que me preparar para que eu possa exercitar a paciência, fazer uma musculação com a paciência. Aí, oportunidades e ameaças. Digamos assim, o meu último filho tá saindo para estudar fora. Então, agora, não vou mais ter Uber para fazer, que ele leva e traz para cima e para baixo, eu vou ter mais tempo. Então, finalmente, eu vou poder pensar em fazer aquele curso de inglês que eu estava querendo. Ajudar na casa espírita. Ajudar na casa espírita, exatamente. Aceitar ser palestrante. Olha só quantas coisas que a gente pode encaixar. Ameaça. Meu último filho está saindo de casa e eu vou ficar sozinha com o meu companheiro.
Ninho vazio, como que a gente vai lidar com isso? Será que tem que colocar uma terapia de casal aí para o próximo ano? Então, essa é uma ferramenta que pode ajudar, né? Pode ajudar a gente a fazer essa construção. Porque o primeiro passo, como a gente falou, é o autoconhecimento e o ponto de partida é o balanço do ano anterior. É como que eu fui com essas circunstâncias, né? As minhas fortalezas, as minhas fraquezas, enfim. Eu acho que é algo que a gente pode pensar. E é assim, respondendo, a gente traçar metas, porque senão o vento vai nos levar e pode ser para uma praia que a gente não goste muito. Um lugar que não é bom. E daí tem a outra coisa. Tem o Benjamin Franklin, que ele dizia o seguinte: quem falha em planejar, planeja falhar. Isso aí. É uma frase bem... Já está falhando. Já está falhando. Se você não está planejando, você já está... Assim, ó, meus amigos, é muito difícil vencer na vida, espiritualmente falando, se você tem um planejamento. Agora imagine se você não tiver um planejamento. Fica muito, mas muito mais difícil, né? A gente que é do ramo da construção civil costuma brincar que os orientais ficam 5 anos planejando um prédio para construir em 6 meses. E a gente planeja em 6 meses para construir em 5 anos. No Brasil, né? Tá bem melhor, né? Tá bem melhor, mas assim, só para... No Brasil era assim, é bem antiga essa frase, porque o Brasil é um pouquinho, né, mais imediatista, assim, quer fazer tudo na hora, né? Um pouco de ansiedade. Mas você colocou uma coisa interessante, nós estamos planejando, acho que a maioria faz, eu vou planejar uma viagem, nem que seja em 2026, não em 25, em 26 ou 27, aí eu já me planejo. Ou vou ter o meu carro, sei lá, novo ou usado, não importa, em 2027, então vou começar a economizar agora tanto por cento do meu salário, começando agora, enfim, coisas materiais, a pessoa meio que planeja até como que eu vou, quando é que eu vou casar, ou quando vamos ter filho, é normal isso. Mas o problema, como nós estamos vendo, é que nós precisamos de um planejamento espiritual. Marcelo, que objetivos espirituais nós podemos traçar na nossa vida para esse ano agora? Muito bem, olha só. Primeiro, a importância, reforçando essa importância de um planejamento. Por que um planejamento espiritual? Para dar sentido para a vida. Né? Para dar sentido para a vida, para a gente ter... nós somos seres espirituais passando por uma existência humana. E não somos seres humanos tendo experiências espirituais, né? Ou seja, né, o espiritismo ele vem contribuir grandemente, decisivamente em nos provar, porque somos espíritas, né? Eu digo que muitos de nós somos espíritas porque somos muito chatos, porque nós gostamos de provas, queremos provas das coisas. Então o espiritismo ele comprovou a imortalidade da alma por vários modos, né? E comprovando a imortalidade da alma, ou seja, dizendo para nós que nós somos espíritos imortais com objetivos muito definidos nesse planeta Terra, nós precisamos traçar metas espirituais. Porque se a gente, conforme foi a segunda pergunta, se a gente não tiver essa consciência de que somos espíritos, a gente entra na dúvida. E na dúvida a gente é tomado... Assim, outra fala, né? Mesmo tendo essa consciência espiritual, a gente já é vacilante em alguns pontos da nossa vida. A gente tem dificuldades ainda, dado o nosso estado evolutivo inferior. Imagine se a gente tiver dúvidas, né? Mesmo com a certeza a gente tem, imagine com dúvidas. Então a gente precisa, com essas certezas que nós temos que o Espiritismo nos traz, traçar metas espirituais, porque são elas que vão nos levar à felicidade. E digo mais, você está com um problema material, você tem um problema material de que ordem que for, da ordem que for, Jesus tem a receita. Ele diz o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele quis dizer o seguinte: se a gente busca, o que é o reino de Deus? Não é fora. O reino de Deus está dentro de vós, já disse Jesus. Essa construção do ser espiritual, quando nós buscamos construir o ser espiritual, edificar esse ser que somos, né?
a gente vai ajeitar todos os pontos da nossa vida, mesmo os materiais, né? Então, falando da importância desses objetivos espirituais, que metas nós podemos traçar, que objetivos nós podemos traçar? Desenvolver virtudes. Primeiro, desenvolver virtudes. Segundo, eliminar imperfeições. Tudo passa por isso. Como é que a gente se torna, a gente concretiza esses objetivos? Vamos desenvolver virtudes e vamos eliminar imperfeições. Mas a gente sabe que, falando em virtudes, existem... O que são virtudes? Qualidades da alma. Os valores da alma. Vamos desenvolver esses valores da alma e vamos eliminar as imperfeições, que são os nossos chamados defeitos do nosso espírito. É impossível que a gente, em um ano, no ano 2025, a gente desenvolva todas as virtudes e elimine todas as imperfeições. É impossível. Por isso que existe a reencarnação, né? Para que um dia o espírito sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, já dizia Jesus. Essa perfeição é adquirida ao longo, numa vida é impossível fazer todo o trabalho, mas ainda mais um ano, né? Que a gente está aqui falando do ano 2025, né? Um passo por vez. Então, a nossa sugestão aos amigos, conforme os espíritos nos dizem, que a natureza também não dá saltos, é que a gente possa escolher uma virtude e uma imperfeição para trabalhar no ano 2025. Não vamos nos iludir, a gente não tem foco, energia, força de vontade o suficiente para fazer todo o trabalho, mas nós podemos dar um passo, trabalhar uma virtude o ano que vem. Vamos escolher uma virtude? Vamos escolher uma imperfeição que a gente vai tentar abafar, eliminar, transmutar essa imperfeição, né? Por exemplo, 2025, eu me considero uma pessoa egoísta. Eu penso muito em mim, se tá bom para mim, para os outros eu não estou preocupado com os outros. Eu sou egoísta, autoconhecimento, né? Como já foi referido. Vou escolher que o egoísmo vai ser a imperfeição que eu vou trabalhar o ano que vem. Então, o ano que vem eu vou lembrar todo dia, a minha missão esse ano é vencer o egoísmo dentro de mim. Imperfeição escolhida. Qual é a virtude que eu vou escolher? A caridade, que é a virtude oposta. Então, eu escolho a virtude e escolho a imperfeição oposta e eu vou trabalhar em conjunto os dois, porque eu vou estar ganhando terreno nos dois. Então, se eu sou egoísta, se eu penso muito em mim, se os meus pensamentos, o círculo de pensamentos é muito porque o Marcelo quer, o que o Marcelo gosta, é só no Marcelo, que é o meu nome, né? No caso, cada um vai dar o seu nome. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a caridade, eu vou pensar mais no outro. Primeiro no outro. Por que eu posso ser melhor para o outro nesse ano? Eu vou pensar menos em mim. O que eu estou retendo que eu poderia distribuir? Eu vou fazer um exercício de caridade. Agora vamos supor o seguinte, que o meu problema é o orgulho. Eu me acho melhor que os outros, eu acho que as minhas ideias são as melhores, que o outro é inferior a mim. Então, se a minha questão, uma imperfeição que me atazana a minha vida, eu não reconheço quando eu estou errado. Dizem que as 3 palavras mais difíceis de falar, vocês sabem quais são, né? Por orgulhoso tem um ditado popular que diz assim, que tem 3 palavras que são difíceis de falar, né? As mais difíceis são inconstitucionalissimamente e a outra é desculpa, é pedir desculpa, né? Então, se eu sou orgulhoso, se eu tenho dificuldade de pedir desculpa para as pessoas, dificuldade de reconhecer os meus erros, as minhas limitações, eu vou procurar trabalhar isso com o quê? Com a humildade, que é a virtude oposta ao orgulho. O que é humildade? É eu me reconhecer que todos temos capacidades, que todos somos iguais perante Deus, que o espírito do meu irmão, a qual às vezes eu julgo que é inferior ao meu, ele tem potencialidades que eu estou longe de possuir. Eu posso ter algumas características melhores que eles, mas ele tem muitas outras. Então, vou escolher o orgulho e a humildade para trabalhar no ano que vem. O orgulho para diminuir, a humildade para elevar, né? Então, 2025, para dar outro exemplo ainda, que a gente pode dar nesse próximo ano. Vejo que em mim um problema é a preguiça.
A distração, a preguiça, eu sou acomodado, Procrastinação. eu sou procrastinador, eu não der, eu prometi, olha, cheguei ao final desse ano, prometi que ia ler 10 livros, eu não li nenhum, que ia ajudar numa obra, não fiz nada, que ia fazer um curso, eu não fiz, que ia me especializar no meu trabalho, eu não fiz. Já vi que eu tenho procrastinação e já vi que eu tenho a preguiça. A preguiça, esse verme roedor, é um dos piores inimigos do homem. Ele mina a virtude oposta. Qual que é a virtude oposta da preguiça? Podemos dizer que é a força de vontade. A vontade, a maior das potências humanas, como diz Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, Destino da Dor, no livro Depois da Morte, ele diz que a vontade, que a gente aqui, para nós, trazendo a força de vontade, eu vou definir um objetivo, vou colocar metas e eu vou até o fim. Eu não vou dormir se eu não conseguir fazer aquelas metas. Em outras palavras, eu vou me dedicar ao máximo àquela missão que eu tenho postergado há tantos anos. Eu tenho me sabotado há muitos anos. O ano que vem vai ser diferente, porque eu vou levar até o fim. Eu acredito que a força de vontade deve ser da maior parte dos nossos amigos ouvintes um problema. Eu digo que é um dos meus problemas, Então a gente tem meta para o próximo ano espiritual. Eu vou escolher uma virtude, eu vou escolher uma imperfeição e eu vou trabalhá-los, lembrar deles todo dia. Eu vou superar a mim mesmo e daí eu vou chegar no final de 2025. Como é que eu vou estar? Vencedor. Eu não posso não vencer todos os problemas, do egoísmo, do orgulho, mas eu vou estar muito melhor. Eu vou pelo menos estar mais consciente, da extensão desses defeitos. Isso já é um progresso, Mas vamos lutar, meus amigos. Escolhamos então, portanto, uma imperfeição, uma virtude, opostos, e a gente vai dar um salto de qualidade, vai ser um espírito que cresceu, que evoluiu mais no ano 2025. A nossa sugestão, cada um que está nos escutando, é bom que fique claro, isso não está em livro nenhum escrito, Isso aqui é uma sugestão que a gente dá, que os espíritos dizem, das qualidades do coração que a gente precisa desenvolver, das imperfeições que a gente precisa trabalhar, mas a gente escolheu uma sugestão que fica, Escolhemos se alguém tem um planejamento espiritual diferente, faça um planejamento e dê execução a ele, Porque a gente planeja muitas coisas, é uma época muito rica, Mas a gente precisa voltar daqui a 3 meses, voltar todos os dias se for possível. A minha meta é o egoísmo, a minha meta é a caridade. Eu vou trabalhar esses fatores. A Sandra antes colocou algo parecido com: se eu tenho que praticar paciência, o que vai acontecer? Deus vai mandar situações intrincadas, vai te mandar desafiadoras, aquele cunhado aquela que vai te atazanar no final do... O que eu penso que pega para mim é o seguinte, gente. Quando acontece algo de ruim para mim, mesmo que seja cortar o dedinho, e tu vai lá e faz os pontos, não. Ou, sei lá, coisas mais graves, E conforme vai envelhecendo, cada dia aparece uma e tal. Mas não só nas partes de doenças ou coisas assim, mas acontecimentos que afetam outros familiares, não necessariamente a mim, mas afeta um familiar que fique doente, sei lá. E eu continuo com o velho costume de não aceitar, de não refletir e não dizer por que Deus me coloca essa situação. Aí entrando vamos dizer, em reflexão profunda, entender que se aquilo, baseado no que tu falou aí, Sandra, se aquilo que está acontecendo agora com meu familiar, sei lá, quebrou um pé lá, e eu vou ter que cuidar, e vou ter que dormir lá, e vou ter que levar na cadeira de roda para cá e para lá, Terra não é fácil. Por que isso está me acontecendo? Não é para mim ter a paciência de cuidar do meu ente querido? Ou eu só amo quando ele está bem ou quando me servia as coisas na boca? Então, que cada um de nós, porque coisa ruim acontece para todo mundo, Se você não aconteceu ainda, então você é um privilegiado. Porque acontece.
Então, essas coisas que nos acontecem, que a gente não está muito feliz que aconteceu, reflita. Mude o teu pensamento e inverte. Não dá para ser 360, alguns dizem 360, porque 360 tu volta para o mesmo lugar. Mas faça um giro de 180 graus e veja o que é que está acontecendo. Por que é que está acontecendo isso? E diga, eu vou aceitar. Grato, ficar grato a Deus por esse acontecimento e por essa oportunidade de esmerilhar um pouco, né? De lapidar um pouco o nosso orgulho, nossa, ociosidade, que tanto prejudica. Às vezes, como a Sandra disse, se a gente não vai por um jeito, tem que ir por outro. Sandra, e as pessoas devem fazer parte desta meta nossa para 2025 de, relacionamento? Eu diria que as pessoas não, mas a pessoa. Cada um a si próprio? Porque a gente só pode transformar a nós mesmos. Olha ali. Né? E esse deve ser o foco dos nossos esforços. Claro que a gente vive em sociedade, a gente vive em família, então os relacionamentos estão presentes o tempo inteiro. Então nós podemos sim traçar metas para quê? Para sermos mais tolerantes, mais gentis, mais pacientes, mais amáveis, mais colaborativos, especialmente com aqueles com quem a gente tem mais dificuldade, porque a sabedoria divina costuma reunir debaixo do mesmo teto. Quanto maior a encrenca, mais perto você renasce, né? Aqueles com quem você tem débitos maiores para vencer. E quem disse isso foi Jesus, né? Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Então, se a gente estabelecer como meta melhorar um pouco esse tipo de sentimento, como a gente falou, ser mais gentil, mais amável, mais paciente, a gente está procurando nos moldarmos a Jesus, que é o nosso molde, nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Mas ser o outro objeto de um planejamento, de uma meta para o próximo ano, isso está fora de propósito. Até porque, assim, enquanto tu falava, Mauri, me ocorreu o seguinte: nós temos os planejamentos cruzados, né? Nós estamos aqui 4 numa mesa. Cada um vai traçar o seu planejamento, mas a gente está convivendo junto. E daqui a pouco entra em choque. O que eu planejei com o que o Marcelo planejou. O que eu planejei com o que o meu marido planejou. Isso acontece todo santo dia. E nós somos, então, contrariados. E muitas vezes isso mina a nossa paciência, aquelas virtudes que a gente se comprometeu. Gente, isso acontece todo santo dia. Por isso que eu vou dizer assim, a gente não deve aguardar o final do ano para rever as metas. A gente tem que fazer isso a cada fim de dia. Né? Voltando às empresas, um ano é muito tempo, ainda mais quando o cenário externo está um pouco desafiador, como é o caso, né? Então, a cada 3 meses tem que o povo sentar e olhar para aquilo e dizer: tá dando certo? Não tá? Tem que mexer em alguma coisa? Com a vida da gente é todo santo dia. Porque eu acordo, isso acontece comigo, gente, agora eu vou falar CPF. Eu acordo, antes de sair da cama eu faço a minha prece. Agradeço por ter sido restituída a alma ao corpo, né? Para mais um dia, agradeço por mais um dia, porque eu acordei, né? E peço a companhia de Deus. Digo, Senhor, que Tu seja meu amparo em todos os passos que eu der para fora da cama, Chego na mesa do café e aí eu já estou com o meu planejamento, daí hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho tal lugar, tenho tal compromisso. Aí chego na mesa do café e o meu marido tem lá, um contratempo, e diz: Sandra, eu preciso que você fique aqui em casa até às 9 horas da manhã, porque vai chegar o fulano e o ciclano e eu não vou poder estar, e eu preciso que você esteja aqui para recebê-los. E eu já tinha o meu planejamento. Aí me quebrou, né? Aí, nessa hora, é a hora que aquelas virtudes que a gente tinha jurado na cama 5 minutos antes que ia regar naquele dia, elas vão para o espaço se a gente não está prestando atenção.
Então, por isso que aquela fórmula de Santo Agostinho é maravilhosa. Todo santo dia. E que bênção se a gente conseguir fazer isso a cada hora. No momento que acontecer isso, entrar em choque o planejamento de um com o outro, a gente conseguir na hora se ligar. Isto é uma prova. Agora, como é que eu tenho que fazer? É igual a gente está na estrada, ninguém planeja que vai furar um pneu, ninguém planeja que vai cair no buraco, mas acontece. E aí? Você vai perder o resto das férias, da viagem? Pode ser que aconteça, é uma escolha. Mas se você souber lidar com aquela situação, você vai resolver, vai ainda ter as tuas férias. Então isso eu acho que é uma coisa bem importante da gente fazer. E sobre meta é sobre nós mesmos. Os outros a gente tem que ir tateando. Mas Sandra, tu tem que acordar mais cedo, que daí não vai ter esse problema. Sair antes. Não vai ter esse problema de ter um planejamento cruzado. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM 100.1 com o tema Mensagens de Ano Novo segundo o Espiritismo. Olha, conhece-te a ti mesmo, né? E conheça nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas da Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Os programas do Hora Espírita, gente, agora também estão disponíveis em áudio nas plataformas Streaming, Spotify e Deezer. E pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado do nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM 100.1 e o tema Mensagem de Ano Novo segundo o Espiritismo. E queremos convidar você a visitar as casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª URI. Em Chapecó temos 6 casas: a Associação Espírita Amor e Caridade, a Associação Espírita Leocádio José Correia, Centro Espírita Gotas de Luz, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Associação Espírita Nosso Lar, Sociedade Espírita Seara de Caridade. E na região temos 5 cidades: Xanxerê, o Centro Espírita Lar de Jesus, São Lourenço do Oeste, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Coronel Freitas, Associação Espírita Caminho de Luz, em Abelardo Luz, Centro Espírita Irmãos de Luz, e em Xaxim, Associação Espírita Chico Xavier. Mas também ressaltar que muitas cidades têm grupos de estudo e muitas pessoas aqui de Chapecó, desses centros espíritas, vão no começo desses grupos ajudar, orientar e participar. E se você tem interesse, é só contactar ou a 12ª URI, né, para fazer alguma coisa em sua cidade, ou também as casas espíritas citadas aqui. Se você pode entrar no Facebook da 12ª URI e lá encontra então os endereços dessas casas, horário das casas também de Chapecó e que são filiadas à Federação Catarinense pertencentes a essa 12ª URI. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa, mas ainda dá tempo para alguns esclarecimentos e se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a nossa página na Hora Espírita Chapecó no Face, YouTube. E o áudio, olha, você encontra no Spotify e no Deezer. Então, reveja, ouça esses programas quantas vezes você quiser. Você já disse, Marcelo, que podemos contar, né, com o amparo divino, que Jesus está conosco, etc. Em 2025, a gente pode fazer o que para ter mais, assim, perto de nós esse amparo de Jesus
E também dos nossos amigos espirituais, que assim como o Espiritismo mostra, né? Todos nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. Nós somos acompanhados, não só depois que nascemos, mas antes de nascer. E vão nos acompanhar toda a vida. Por favor, como fazer para termos esse apoio, esse amparo? Esse amparo dos amigos espirituais, né? Os amigos espirituais são espíritos que nos querem muito bem. Quem são os espíritos? Lembrando, os espíritos são as almas dos homens que já morreram, né? E muitos deles estão numa condição muito boa de auxiliar aos seus irmãos que ficaram, né? Que estão aí, como nós, aí no planeta Terra, nas lutas do dia a dia. E esses espíritos, eles nos ajudam. São espíritos bons, né? Esses espíritos mentores espirituais que a gente chama, que nos amparam, eles têm uma característica bastante interessante. Eles vibram no bem, eles pensam no bem, eles querem fazer o bem, ajudar as pessoas. Então a mente deles, o pensamento desses espíritos estão elevados, estão no amor, no bem, na caridade. Como que a gente pode então receber esse amparo? Sintonizando com eles. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Estabelecer uma sintonia, estabelecer uma ligação. E como é que a gente sintoniza com quem? Repetindo, esses espíritos que estão pensando no bem, agindo no bem, a gente tem que acender o bem na nossa cabeça, nas nossas atitudes. Fazermos o bem, agirmos do bem, para que aí sim a gente encontre esse amparo, escute melhor eles, porque eles estão nessa frequência do bem, né? Então, a nossa mente, lembrando, meus amigos, a nossa mente, os nossos pensamentos têm um poder que a gente não imagina que tem. Então, se a gente pensa positivamente, se a gente busca leituras nobres, a importância de nós no ano que vem dedicarmos uma parte do nosso dia para ler um livro que vai trazer boas ideias, a gente estará, sim, fazendo sintonia com esses amigos espirituais. Se a gente escuta, que músicas que a gente tem escutado, ouvido em nossa vida, se são músicas elevadas, a gente tem tantos exemplos de músicas elevadas, tem hoje músicas que, com todo respeito, são músicas que nos levam às piores vibrações, que fazem propagandas terríveis dos piores hábitos humanos, que a gente possa selecionar bem as músicas que a gente escuta, né? Coloque lá no YouTube, Beethoven, tem tantos. Eu gosto muito de Beethoven, eu tenho uma ligação muito especial, porque ele tem, as músicas dele nos trazem uma superação muito grande. Beethoven, ele era, a partir do momento dos 26 anos de idade, ele passou a ser surdo, a ficar surdo, né? Tanto que ele compôs a 9ª sinfonia dele, ele estava completamente surdo, e compôs uma das maiores obras da humanidade, né? Então procure as músicas elevadas, né? Músicas que te fazem serenar o coração, que te façam ver a vida com otimismo. Você estará em sintonia com os bons espíritos. Procure, né, pensamentos como esse: como eu posso fazer isso melhor? Esse simples pensamento, você vai atrair ideias edificantes. Como eu posso ser melhor para a minha filha, para a minha esposa, para o meu colega de trabalho? Como eu posso trabalhar de maneira mais eficaz? Como eu posso ser mais caridoso? Pensamentos em forma de perguntas como esse atrairão as respostas correspondentes dos bons espíritos, né? A gente precisa, para estabelecer uma sintonia mais elevada, com esses que a gente precisa para estar em contato com esses bons espíritos, dar espaço para isso, encontrar espaço no nosso dia. A gente, nessa correria do dia a dia, muitas vezes não encontra o tempo de ficar sem fazer nada, olhando para uma paisagem, tranquilo. A gente tem que estar na rede social e fazendo uma coisa, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Chega na hora de dormir, nem uma oração, às vezes, não consegue parar para fazer uma oração com a alma elevada. Então, que a gente possa buscar esses momentos no dia de conexão, de se conectar com Deus. A gente assim vai viver um ano mais em harmonia, né? E tem uma outra forma também, né? Como diz o Espírito Bezerra de Menezes, né? Que a nossa vida se torne um ato de oração. Então eu vou fazer
Eu vou lavar a louça da minha casa. Tem gente que não gosta de lavar a louça, né? Eu adoro lavar a louça, por exemplo. É um momento muito bom para mim, que eu fico lá escutando alguma coisa elevada, uma palestra no YouTube. A gente tem muitas palestras boas e os espíritos bons se aproximam de nós, né, para escutar junto essas palestras boas. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente pensar assim: eu vou fazer isso para o Mauri? Não, eu vou fazer isso para Deus. Eu vou fazer da melhor forma, como se Deus estivesse recebendo. Não como se a minha família, mas como... Então a gente vai fazer, ofertar em oração as coisas que a gente fizer. Com certeza, eu vou falar isso lembrando que Deus está nesse ambiente. Então quando eu vou falar com uma pessoa, eu vou tentar lembrar que existe ali a presença de Deus. É imanente, Ele está em toda parte, né? Então lembrar isso é espiritualidade. É você lembrar e agir como um espírito na presença desses espíritos que são as nossas testemunhas, né? Assim como a gente pode escolher sintonizar com os maus espíritos, mas aí a gente vai ter a perturbação, a intranquilidade, o desequilíbrio, né? Então que a gente possa realmente estar em contato, né, desse meio que a gente falou e com muitas outras atitudes mais, né, com esses amigos espirituais que estão sempre nos amparando. Otimismo, Sandra, ajuda? Sim, com certeza. Como nós podemos aumentar o nosso otimismo em relação ao nosso dia a dia? Porque você vê, tem vários motivos para você dizer, ó, para ser pessimista tá cheio, ou não, né? Copo meio vazio, né? E aí você então diz assim: poxa vida, como é que eu vou sintonizar a preocupação nossa também? O Espiritismo é muito claro. Nós somos seres que vibramos. A nossa vibração mental vai dizer quem são os nossos parceiros espirituais. Ponto. Então, se eu estou vibrando com otimismo, com paz, com amor, com querer ajudar, né? Ajudar e dizer: eu estou fazendo essa tarefa aqui para Deus, porque eu faço parte desse plano. É diferente de você ficar chutando o balde toda hora e, né, fazendo porque é obrigado ou sem amor e sempre pensamentos negativos. Então, por favor, Sandra, nos oriente aí a respeito de, sei lá, como é que nós podemos fazer isso? Quem sou eu, né, para orientar alguém? Mas o que nós temos aprendido ao longo dessa vida de estudos aí? Tu falaste em otimismo, né? Eu prefiro pensar em esperança, porque a gente vive uma vida muito desafiadora, né? Tanto nos aspectos da vida privada, pessoal, familiar, da vida social, da vida da própria humanidade, né? A gente está vendo tanta coisa aí se avizinhando, enfim. E aí eu penso assim, às vezes é difícil ser otimista. E às vezes a gente confunde o ser otimista com maquiar a realidade. E a gente não pode deixar de enxergar os fatos. Mas mesmo enxergando os fatos, a gente não pode deixar de ter esperança. Porque o nosso mestre é Jesus. E Jesus voltou da morte. Ele veio nos mostrar que somos eternos. Que somos eternos não, eterno só Deus, né? Nós tivemos um começo, Deus não teve, o único eterno é Deus, mas nós somos imortais. Então, quem conhece o Cristo, quem recebeu a ressurreição, a vida imortal, a vida do Espírito, não pode deixar de ter esperança. É que a nossa esperança a gente deposita nas coisas da terra, nos homens falíveis, iguaizinhos a nós. Aliás, essa é uma outra coisa que a gente pode pensar assim para conseguir manter os bons sentimentos que nos visitam nessa época do ano, ao longo de todo o ano. Que nós não caiamos no engano de achar que, pelo fato da gente se comprometer com esse planejamento que a gente está aqui comentando, falando, a gente não vai cair. Então a gente precisa se perdoar.
Porque a gente vai cair 1000 vezes num dia. Como eu falei antes, a gente sai da cama fazendo promessa e chega na mesa do café da manhã e cai. Então, se a gente não tiver essa capacidade de auto-perdão diário, a gente vai chegar em março cansado e vai dizer assim, eu não tenho jeito. E aí a gente vai enfiar o pé na jaca e desistir do resto do ano. Porque a gente acha assim, nossa, não, eu me comprometi. E a gente já cria uma expectativa de que, meu Deus, eu vou conseguir levar redondinho o tempo inteiro. Mas não é assim, a vida real não é assim. Então, eu acho que isso são duas coisas que nos ajudam bastante. Manter a esperança, mentalizar o Cristo, esperança no porvir, porque o corpo pode até perecer, mas a alma será salva. Muito bem. Então, eu só queria terminar minha parte, né, falando o seguinte, meus amigos, Chico tem uma frase maravilhosa que diz assim, embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, todos nós poderemos, a partir de agora, fazer um novo final. Que esse ano novo seja efetivamente, não importa o que a gente fez, importa o que a gente pode fazer pelo nosso bem, pelo bem das pessoas. E eu quero dar um pitaco. Que neste ano, você que nunca viu o Espiritismo, ou que você que já está no Espiritismo, leia ou releia ou revise o Livro dos Espíritos. O divisor de água do planeta Terra. Lá você vai ter o quê? As informações que vão te dar a fé que Deus criou o universo. Lá tem a informação, antes de nascer, esses entendidos aí que estão mostrando que a Terra, como é a Terra, lá já diz que a Terra é a condensação do material que estava em suspensão. E vai ter também lá as respostas para termos a confiança em Jesus. Então a fé em Deus e a confiança em Jesus, e aonde que você encontra? No Livro dos Espíritos. Chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Agradecemos a amiga Sandra. Muito obrigado, Sandra. Obrigada a todos que estiveram conosco, obrigado aos amigos aqui da mesa e um ótimo, feliz, abençoado final de ano e um excelente novo ano para todos. Marcelo, amigo Marcelo, obrigado. Obrigado a todos, que a luz divina esteja conosco no ano e principalmente que a gente possa estar com essa luz no nosso coração. João, muito obrigado que nos acompanhou aí, nos deu esse suporte no dia de hoje. Obrigado ao pessoal da Palmar Impermeabilizações pelo apoio. João, Rose, Sandra, muito obrigado a você pela sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana. E um ótimo final de semana e um excelente ano novo. E até sábado que vem, às 7 horas, com mais um Hora Espírita, aqui na Rádio Chapecó FM. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.